Filipenses capítulo 2. E nesse texto de Filipenses capítulo 2, nós lemos, encerramos na semana passada, até o versículo de número 12. Nós falamos a semana passada sobre o esvaziamento de Jesus. Que Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Filipos, Paulo tinha uma estima muito grande por essa igreja, porque essa igreja era uma igreja que Paulo havia, se você ler o capítulo 18 e capítulo 19 do livro de Atos, você vai ver que Paulo ficou na igreja em Filipos durante 2 anos, fazendo missões, plantando aquela igreja. E o interessante é que essa igreja dos filipenses era a igreja que contribuía financeiramente com o trabalho missionário de Paulo. Eu creio que todas as outras igrejas também, elas contribuíam com o trabalho missionário. Só que essa igreja de Filipenses, ela tinha um amor especial com o apóstolo Paulo. Eles tinham um amor especial. Então nós vamos ver Paulo tratando eles com muito carinho. Se nós pegarmos as cartas de 1 Corinto, 2 Corinto, nós vamos ver Paulo sempre fazendo o que com aquela igreja? Uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo, exortando. 1 Corinto mesmo nós vamos ver que a igreja vivia um momento e um tempo de muito misticismo dentro da igreja. Então as pessoas estavam dando muito valor aos dons, às coisas místicas, e estavam negligenciando a coisa principal, que era a palavra de Deus. Então o pessoal, para nós termos um entendimento melhor, o que acontecia? Eles viam anjo em tudo, eles estavam dando muita ênfase ao dom de línguas, eles estavam dando muita ênfase às coisas sobrenaturais, e eles estavam esquecendo da ordem na igreja, da palavra de Deus. Eles estavam deixando a palavra de Deus em segundo plano. Então foi uma igreja que deu muito problema, muito trabalho para o apóstolo Paulo. Na segunda carta, Paulo já foi mais brando com eles, porém ainda exortando eles acerca de algumas coisas. Na primeira carta, nós vamos ver Paulo até mesmo exortando no capítulo 11 acerca da ceia. O que acontecia na ceia? Os ricos comiam, os pobres não comiam, virou uma baderna, virou uma bagunça. E Paulo chega a dizer para eles assim: vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Então é melhor que vocês nem, trocando em miúdos, ou parafraseando, é melhor que vocês nem façam culto, porque se for para fazer culto do jeito que vocês estão fazendo, vocês estão piores do que antes. Então Paulo exorta. Nós vemos Paulo também, de certa forma, exortando a igreja de Gálatas, porque estava entrando a cultura judaica dentro do cristianismo, e Paulo não queria isso mais. Paulo estava mostrando, é uma igreja também que Paulo ali não está exortando assim eles de uma forma abrangente, mas está mostrando para eles que eles não deveriam mais voltar às velhas práticas. As velhas práticas do judaísmo, que agora Cristo era o alvo da igreja, que Cristo, o Redentor, já tinha feito tudo, já tinha cumprido todas as Escrituras, então teriam que viver agora segundo aquilo que Cristo havia deixado para nós como regra, para a igreja como regra. E essa igreja de Filipenses é uma igreja que Paulo praticamente ele dá faz algumas admoestações, ele faz algumas mostra para eles
em alguns pontos onde eles precisam melhorar, mas não é uma carta onde ele está exortando eles o tempo inteiro. Na verdade, é uma carta chamada, entre os teólogos, a carta da alegria, uma carta de consolo. Semana passada eu falei aqui que a carta aos Filipenses é um lenço para enxugar as lágrimas daqueles que estão sofrendo. Porque nós vivemos hoje num tempo que as pessoas estão sofrendo, irmãos. Nós estamos sofrendo com a pandemia, estamos sofrendo com o governo no nosso país, né? O governo que não governa nem desgoverna, ninguém deixa governar, os nossos governantes não deixam o presidente governar, e a coisa está bagunçada. Então, quem sofre com toda essa situação? Nós, o povo, nós. Então essa carta hoje também, nós podemos pegar ela como um exemplo e um alento para nós. Nós estamos vendo aí as situações no Iraque, lá no Afeganistão, lá naquele país aqui da América que teve o terremoto, o Haiti. O mundo está sofrendo, as pessoas estão sofrendo. Talvez aqui no Brasil nós não estamos em guerra. Uma guerra civil, uma guerra onde há tiros, mas nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Nós vivemos uma guerra espiritual, onde o nosso inimigo, nós temos alguns inimigos que fazem com que nós soframos. Pastor, que inimigos são esses? Nós temos o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Nós temos o pecado que habita o nosso corpo, faz parte da natureza humana. Nós temos a nossa carne, que é um inimigo mortal, porque se nós satisfizermos as vontades da nossa carne, nós vamos o quê? Nós vamos cair. Ontem mesmo lá no CETEBAN eu estava pregando a respeito do Salmo 51, quando Davi pede perdão ali ao Senhor pelos pecados que ele havia cometido. E é interessante notar que na história de Davi, até que Natã chegasse nele, porque Deus tinha mostrado a Natã, tinha revelado a Natã e falou: olha, vai até o rei, desvenda o pecado dele para ele, mostra para ele. Então Natã chega diante de Davi e fala: ó, Davi, você pecou. Contou uma história de uma ovelha que tinha sido roubada, um homem que tinha uma única ovelhinha, veio um outro mais poderoso e pegou e comeu aquela ovelha, matou aquela ovelha. E aí então Davi esconde o seu pecado. Até então Davi estava tranquilão ali, ninguém sabia que ele havia colocado Urias na frente de batalha, ninguém sabia que ele havia dormido com Betseba às escondidas. Ninguém sabia que o filho que estava na barriga daquela mulher era filho dele. Então, para ele, estava tudo bem, estava tudo escondido. Urias já estava morto, então agora ele supostamente assumiria um filho que não era dele, que Deus então não deixa nascer. Então, para Davi estava tudo bem, até que o profeta veio e falou: olha, rei, esse homem que fez isso e que merece a morte, como tu deste a sentença, é tu. És tu. E então Davi o quê? Se arrepende. Uma guerra espiritual. Por quê? Porque, como eu comentei lá ontem, irmãos, nós estamos de pé, mas nós podemos cair. Eu não acredito que o crente perde a salvação, mas o crente cai, o crente escorrega. Davi era crente, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, caiu.
Mas o que acontece com um homem que é um homem de Deus? Ele se arrepende. E aí ele, arrependido e sabendo de todas as sentenças que viriam contra ele, que Deus havia determinado, o que acontece? Mesmo assim ele continua firme com o Senhor. Porque ele sabia que o único alento, a única pessoa que poderia confortá-lo, a única pessoa que poderia fazer com que ele chegasse no fim da caminhada era Deus. Então Paulo apresenta, diante de uma situação também de perseguição para a igreja de Filipenses, que o Senhor é alento, que o Senhor é aquele que cuida do seu povo, que cuida da sua igreja, que cuida daqueles que são seus. Então, no capítulo 2, nós vimos o quê? Que Jesus, ele desce, ele se esvazia de si, ele leva a condenação. Olha que guerra, irmão. Ele leva a nossa condenação, ele se faz como um de nós, porque imagina, Deus se importar conosco. Deus se importou com você, amém? Deus se importou com você. E Deus não deixou de se importar com você. Ele se importa com você ainda hoje. Ele cuida de você ainda hoje. Talvez os caminhos que Deus usa para nos mostrar a vontade dEle não é a forma que nós queremos. Porque se depender de nós e da nossa vontade, nós sempre queremos o caminho mais fácil. E geralmente, queridos, o caminho mais difícil é o caminho que forja o caráter do cristão, que forja o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O caminho mais difícil é que faz você entender que Deus é Deus independente da situação ou do momento que nós estamos vivendo. Antes de nós irmos aqui para o texto e continuarmos, já que eu falei na questão do Afeganistão e da barbárie que está tendo naquele país, e que muitas vezes a mídia, os países ocidentais não dão tanta atenção, mas nós que estamos no ministério, eu sigo muitos canais de agências missionárias. Então eles estão sempre colocando coisas lá a respeito do que está acontecendo. Por exemplo, essa semana foi executada, até a irmã Josineide colocou, foram executados mais de 200 cristãos pelo Talibã. Numa desses canais que eu sigo no Instagram, mostrou a execução desses homens. Sabe, triste. Homens que estão sofrendo pela fé cristã, que não arredam o pé, que falam, podem nos matar, porque Deus tem algo muito melhor preparado para nós. Homens que fazem como o apóstolo Paulo, no capítulo 1, que nós já vimos. No capítulo 1, Paulo vai dizer, no versículo 20 e 22, ele vai dizer para os filipenses, olha, eu louvo a Deus por estar com vocês ainda, estar na carne. Estar na carne é bom, estar vivo. Paulo está dizendo, estar vivo é bom por causa da obra de Deus. Olha, Paulo não estava falando que estar vivo é bom porque ele quer conquistar coisas. Não, ele diz que é bom estar vivo por amor à igreja, por amor à obra de Deus, por amor aos irmãos, por amor aos perdidos. Ele não está dizendo que é bom estar vivo porque ele, não, é bom estar vivo porque eu vou montar um negócio para mim, eu vou romper em alguma situação na minha vida. Não, ele está dizendo que é bom estar vivo porque ele está anunciando o Evangelho. E no versículo 21 ele vai dizer assim, olha, para mim, o viver é Cristo. Tudo que eu faço, por onde eu vou, aonde eu chego,
Aonde eu estou, tudo é para Cristo. Então a minha vida emana Cristo, da minha vida emana Cristo. As pessoas, quando chegarem perto de mim, vão ouvir sobre Cristo. Então, para mim, toda a minha vida, todo o meu viver, todo o meu caminhar é dele, não é mais meu. Ele vivia aquilo que ele fala para os Gálatas, que ele não vivia mais, que era Cristo que vivia nele. Ele vivia isso na prática, mostrando para nós que nós também temos que viver assim. Mas ele vai dizer, olha, mas o morrer é lucro, é ganho. Se eu morrer, é ganho, porque para onde eu vou, eu não vou precisar mais desse esforço todo, eu não vou ter mais perseguição, eu não vou ter mais a espada no meu pescoço, eu não vou ter mais o Nero para me condenar, porque para onde eu vou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano que Deus preparou para mim, ou preparou para aqueles que amam a Ele. Então, nós olhamos para a situação daquele país, talvez nós não nos comovemos mais, porque nós estamos vivendo uma sociedade como? Insensível. As pessoas estão insensíveis. Talvez nós vemos tantas mortes, e essas mortes nos deixaram o quê? Insensíveis. Nós banalizamos a morte. E aí eu até mostrei para o Marco e o Mateus na sexta-feira à noite, só que eu transcrevi o testemunho de um pastor afegão que está, talvez nesse momento, talvez esteja até morto, eu não sei. E eu transcrevi para ler para vocês, que vai dizer o seguinte: carta de um pastor afegão, por nome Zal Shia, é o nome do pastor. O título da carta é Não tenha dó de nós. O título da carta dele é Não tenha dó de nós. Isso foi uma carta que ele mandou para uma agência missionária e eles divulgaram a carta. Não tenha dó de nós. Pelo menos, presta bem atenção, as perseguições nos mantêm alertas para o fato de que estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós esquecemos que nós vivemos numa guerra espiritual. Sabemos para quem estamos lutando. Você sabe para quem você está lutando, irmão? Você sabe quem te arregimentou para a guerra? Quem está te preparando para a guerra? Ele está dizendo aqui, nós sabemos para quem nós lutamos. Nós lutamos para quem? Para Cristo. E o soldado, ele não volta atrás. O soldado, se ele se tornar um desertor, o que acontece com ele? Um desertor, o que acontece com ele? Ele vai para a prisão, ele é esculachado, ele é rejeitado pela tropa depois, ele é rejeitado pelo exército, ele não é aceito mais ser chamado de soldado. Um soldado que volta atrás, ele perdeu todo o respeito que ele poderia ter com os amigos, ou com o general, ou com os comandantes da tropa. Ele não serve mais para ser um soldado. Então ele está dizendo aqui, nós sabemos por quem nós lutamos. Também sabemos quem é o inimigo. Nós sabemos quem é o nosso inimigo, irmãos. Nós conhecemos o nosso inimigo. E por que nós brincamos tanto com esse inimigo? Nós brincamos com a nossa carne, com o nosso pecado. Nós brincamos com o diabo. O diabo não brinca de ser diabo.
Nós brincamos todos os dias e nós levamos uma vida cristã meia boca. Meia boca. E ele está dizendo aqui, nós conhecemos o nosso inimigo, sabemos quem é o inimigo. Por quê? Porque quando nós sabemos quem é o inimigo que mais nos aflige, nós sabemos como atacá-lo, como nos defender, como avançar. Então esse povo aqui, uma igreja perseguida, ele sabe, olha, eu sei quem é o inimigo, e nós estamos lutando contra ele. E ele vai continuar a carta dizendo assim, lutamos todos os dias. Imagina, irmão, num país sem saneamento básico, sem renda, sem nada, deserto, é um país desértico, de muitas colinas, de muito deserto. Um país paupérrimo. Prosseguindo, por isso, talvez sejamos nós os cristãos perseguidos, preste bem atenção, por isso talvez sejamos nós os cristãos perseguidos, quem devemos orar pelos cristãos dos países livres, pois às vezes, com tanta diversão, tecnologia, facilidade e liberdade, muitos já não conseguem perceber a guerra espiritual que os cerca. Irmãos, nós estamos tão conectados com muitas coisas que nós não estamos percebendo que nós vivemos numa guerra, que nós somos considerados soldados de Cristo e nós somos soldados que estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Nós estamos muito preocupados com as coisas que estão acontecendo aqui. Se amanhã essa pandemia, essa doença me mata. Irmão, nós, de uma forma ou de outra, nós vamos partir daqui. De uma forma ou de outra, nós iremos embora. E ele continua dizendo assim: penso que a perseguição é o segredo que ao mesmo tempo explica. Olha só, presta bem atenção. Isso aqui é um tapa em nós. É o segredo que ao mesmo tempo explica o crescimento das nossas igrejas. Pensa, no Afeganistão, as igrejas estão fazendo o quê? Crescendo, o povo está crescendo, o povo de Deus está crescendo. Há eleitos, há filhos lá. E ele vai dizer assim, por isso, penso que a perseguição é o segredo que ao mesmo tempo explica o crescimento das nossas igrejas e a estagnação do Evangelho em vários países que possuem liberdade religiosa. As nossas igrejas pararam de crescer. Irmão, não vamos nos iludir que essa quantidade de evangelho que a mídia, que o censo, que o IBGE publica aí, vamos esquecer que esses números não são reais. São evangélicos nominais. Cristãos de verdade, talvez sejam poucos como nós somos poucos aqui hoje. São poucos. Então ele vai dizer, olha, a perseguição faz as nossas igrejas crescerem, ao passo que a liberdade, o conforto que vocês têm, tem feito vocês ficarem estagnados, parados, mortos. E ele vai continuar encerrando dizendo assim: estamos livres no meio da perseguição. Irmão, isso aqui tem que ser, eu vou dizer assim para vocês, tem que ser muito homem. Tem até um dito aí, até um dito bem chulo, mas
É uma verdade, tem que ter o saco roxo. As mulheres são mulheres de verdade. Mulheres que estão ali com seus filhos, sobre a mira da arma e elas não arredam o pé do Evangelho, porque elas creem que o Evangelho é que tem a promessa mais gloriosa para a vida delas. Estamos livres no meio da perseguição, ao passo que fora deste país, muitos cristãos estão presos no meio de tanta liberdade. Zhao Xia. Talvez esse homem nem esteja mais entre nós. Talvez nós não estamos vivendo essa perseguição aqui que ele cita, mas nós estamos vivendo, irmãos, numa guerra espiritual. Paulo vai mostrar para a igreja de Filipenses. Vamos ler o texto do capítulo 2, versículo 12. Olha o que o apóstolo vai dizer. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram. Paulo está fazendo o quê? Paulo está exaltando aquela igreja. Está falando assim, vocês são uma igreja obediente. Vocês têm sido um povo obediente. Assim como vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Olha que Paulo está dizendo assim, vocês são uma igreja obediente, eu não preciso estar com vocês para vocês obedecerem. Já viu que parece que é uma sina das igrejas, quando o pastor titular viaja ou tira férias, a igreja espana, o povo some. Esses dias conversando com um irmão da nossa igreja sede, ele falou assim, pastor do céu, o pastor Antônio viajou, a igreja, o povo some. Mas não é só eles, acontece com todas as igrejas, isso. E aqui Paulo está dizendo, não, olha, mesmo quando eu estou ausente, mesmo quando eu não estou entre vocês, vocês são um povo obediente, vocês são um povo que tem temor. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponha a salvação de vocês com amor e tremor. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, no qual vocês brilham como estrelas, ou em algumas versões como luzeiros, no meio do universo, no universo. Então Paulo está dizendo o quê? Olha, vocês estão vivendo em um tempo difícil, em um tempo onde a geração ela é corrompida, ela é depravada. Não é de hoje que a humanidade é corrompida e depravada, não. É desde o momento que o Adão e a Eva comeu algo que não deveriam ter comido. Ali começa toda a depravação, ali começa toda a história de corrupção do homem. Então nós só ano após ano, década após décadas, séculos após séculos, nós só vamos o quê? Aperfeiçoando essa corrupção e essa depravação que há no homem. Esse tempo atrás, até a gente conversando dentro do carro, a Simone, o Vandernil, nós conversando a respeito, ela falando a respeito do Espiritismo, né? E uma das doutrinas do Espiritismo é o quê? Que a pessoa, quando ela morre, ela faz o quê? Ela reencarna.
Ela vai para algum lugar e ali naquele lugar, aquele espírito, ele vai ser trabalhado para quando ele reencarnar, ele seja melhor do que ele foi na encarnação passada. Ou seja, o Wallace, o dia que ele morrer, ele vai para um lugar onde o espírito dele vai ser trabalhado, e quando ele voltar a reencarnar, ele vai se tornar um ser melhor do que nessa encarnação. Então essa é a teoria do Espiritismo. Só que aí nós quebramos essa teoria com a depravação da humanidade, com a depravação da sociedade, porque a sociedade, dia por dia, ela está o quê? Pior. Ela está mais depravada, ela está mais longe de Deus. Então, não está dando certo esse negócio de reencarnar. Tem uma falha aí. Não é verdade? Então, nós aqui, Paulo está mostrando que nós somos corrompidos, que nós vivemos no meio de uma geração depravada, no meio de um povo depravado, mas que nós, como igreja, nós temos que fazer o quê? Ser luz, ser esperança, mostrar Cristo através de quê? Das nossas atitudes, da nossa vida. Versículo 16: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado, olha, Paulo já está falando sobre o quê? Sobre a sua morte. Mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé, que vocês têm o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre. Eu estou o quê? Alegre e me regozijo com todos vocês. Paulo está dizendo assim, olha, mesmo eu estando no corredor da morte, mas eu me alegro porque eu sei que vocês estão bem edificados, que vocês têm vivido uma vida cristã genuína. Paulo está dizendo, ó, eu me alegro porque tudo que eu faço é para mostrar Cristo, e eu me alegro porque tudo que eu tenho feito, eu tenho visto resultado do meu trabalho, eu tenho visto resultado, as pessoas vindo a Jesus através da pregação do Evangelho. Então eu vejo o resultado, e eu vendo o resultado mesmo estando no corredor da morte, eu me alegro, eu me regozijo. Eu me regozijo. O interessante notar que aqui nessa carta aos Filipenses, no capítulo 2, existem aqui pelo menos 4 divisões do capítulo. 4 divisões. Primeiro, no versículo 2, versículo 1, versículo 2, até o 4 ali, nós vamos ver, do 1 até o 4, nós vamos ver a unidade da igreja. Paulo falando sobre uma igreja unida, uma igreja que vive, que tem um só espírito, um só pensamento, um só amor, uma só atitude, uma igreja que trabalha junto. Isso é a igreja de Jesus, irmão. Nós aqui, nós podemos divergir em diversas coisas. Muitas coisas que talvez o Ivan pensa ou que eu penso é diferente, mas isso não impede que nós andemos o quê? Em unidade. Ser igreja na diversidade de pensamentos. E Paulo vai mostrar para eles que eles andam, no versículo 2, Paulo vai mostrar que eles andam no mesmo amor, no mesmo espírito, que eles têm a mesma atitude. Segundo, são 4 divisões. A primeira divisão é o quê? Unidade da igreja. Segunda divisão, Cristo é o exemplo maior. Do versículo 5 ao 11, nós vemos, haja em vós, que haja em vocês, igreja, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual o sentimento que houve em Cristo? O sentimento de
servo. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era, e sendo Deus, olha só, Paulo está afirmando, ele é Deus, sendo Deus, não teve o quê? Como usurpação, ou seja, não almejou, não saiu falando para ninguém que era Deus. Não saiu falando aos quatro cantos, ó, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu posso fazer qualquer coisa. A gente não vê Jesus em momento nenhum nas Escrituras se gabando de ser Deus. E nós, muitas vezes, nós somos tão pouca coisa, e nós ficamos, eu sou o cara. Não, eu sou. O nosso ego, o nosso eu, né? A nossa vontade de querer ser alguma coisa, nós acabamos falando aquilo que nós nem somos, né? Principalmente, eu lembro quando eu bebia, quando a gente bebe, a gente fica rico, não é? Fica bonito e fica galanteador. Meu pai mesmo, quando ele bebe, ele fica rico. Ele é o dono de Brasília quando ele está bêbado, né? Ele fala lá em Brasília que eu tomo conta das fazendas da família. Meu irmão falou para mim, ele conta essas histórias lá em Brasília. Ó, meu filho mais velho, ele toma conta das fazendas da família. Então o homem em si, o homem sem Deus, ou até mesmo o homem que diz ser cristão, ele quer se exaltar de toda forma. A gente vê pregadores aí querendo o quê? Glória. A gente vê cantores querendo glória. A gente vê pessoas no nosso meio que deveriam ser servos, servir, porque Jesus deu exemplo para nós. Aqui Paulo, nessa segunda divisão do capítulo 2, do versículo 5 até o 11, Paulo vai mostrar que Jesus foi servo, que ele desce, que ele sofre, que ele é morto. Por amor a quem? Por amor a nós, para nos servir. Nós vemos Jesus, quando está com os discípulos ali, preparado para comerem juntos, fazer a ceia, nós vemos um Jesus que pega uma bacia de água, se desnuda ali na frente dos seus discípulos, tira a roupa, cinge com uma toalha. Se você prestar bem atenção no texto, Jesus ele está ali cingido com uma toalha, sem roupa. E aí ele faz o quê? Ele faz a famosa lava-pés. Vou lavar o pé de vocês. Eu vou mostrar o exemplo na prática para vocês, que eu vim para servir e que vocês também estão aqui para servir. Se vocês quiserem ser grandes, que sejam vocês aqueles que primeiro sirvam. Então ele mostrou o exemplo para nós de ser servo, de servir o nosso irmão, de servir o próximo. Talvez, pastor, ele não é crente. Serve. O bom samaritano serviu aquele homem caído no caminho, não preocupou se ele era crente, se ele não era, não preocupou, ele foi lá, pegou o homem, levou para a estalagem, ele curou as feridas daquele homem, ele cuidou daquele homem, independente do que aquele homem fosse, ou quem era aquele homem. Então, servir, a igreja veio para servir. E Paulo está dizendo aqui para eles, olha, eu amo servir vocês, eu amo servir a Cristo, eu amo servir a obra do Senhor. Só que aí, irmãos, nós vamos ver no versículo 9, 10 e 11, onde Paulo vai dizer assim, vamos ler aí. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Olha o que Jesus serviu, mas Jesus foi exaltado. O próprio Jesus vai dizer assim, que aqueles que forem humilhados serão exaltados. Então, nós seremos exaltados no tempo devido. A palavra de Deus vai dizer assim, que sejam outros lábios que te louvem. Então não depende de nós ficarmos explodindo fogos de artifício em volta da nossa pessoa, né? Detonando, olha, eu estou aqui, detonando fogos de artifícios, né? Olha, eu sou o cara. Não, sirva, vamos servir que no tempo certo Ele vai nos exaltar. Nós temos essa promessa para nós. Terceira divisão que há no texto de Filipenses, capítulo 2, o bom testemunho. Do versículo 12 ao 18, que foi o que nós estávamos lendo agora, Paulo vai exaltar o bom testemunho da igreja. Paulo está exaltando o bom testemunho da igreja. Vocês são um testemunho vivo de Cristo. No meio da adversidade, vocês são exemplo. No meio das lutas, vocês são exemplo. Então, o versículo que nós lemos aqui, no versículo 16, eu estando preso, eu estando no corredor da morte, eu me alegro de saber que vocês são assim. Eu regozijo de saber que vocês são assim. Irmãos, eu sou muito feliz com essa igreja aqui. Eu sou muito feliz. Mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, em âmbito financeiro, mas eu sou feliz com vocês. Eu sei que cada um aqui se esforça de alguma forma para que nós continuemos, que a igreja continue, para que as coisas continuem. Nós estamos vendo o resultado. Talvez toda a igreja hoje estivesse aqui, as cadeiras não estariam todas ocupadas. Muita gente faltou hoje, não é verdade? E ainda tem um bom número. Mas eu sou feliz com essa igreja, por quê? Porque nós temos visto que as pessoas têm compreendido a mensagem, que a mensagem está sendo passada, que vocês estão sendo edificados na mensagem, que vocês estão sendo edificados em Cristo. E isso para um pastor é algo muito bom, de saber que vocês já compreendem que não precisa de muita coisa, não precisa de pirotecnia, não precisa de show, não precisa de coisas mirabolantes acontecerem aqui para Deus se manifestar no nosso meio, porque Ele está se manifestando aqui agora. Através da palavra, através das escrituras, Ele está se manifestando aqui agora. Isso aqui é profecia. Pastor, não tem. Isso aqui é profecia. Quando um pastor sobe no púlpito para pregar, ele está profetizando para a igreja. Porque ele está falando o quê? Sobre as escrituras. A palavra de Deus é toda a profecia que nós precisamos. Então, nós não precisamos de um... eis que eu te digo, nós não precisamos disso, porque Jesus, o Espírito Santo, já nos disse tudo aquilo que nós precisamos saber, está aqui. Aqui o eis que eu te digo, olha, estou feliz por vocês serem uma igreja consolidada. Paulo está dizendo para a igreja, olha, eu estou feliz porque vocês são firmes na palavra, eu me alegro com vocês. Bom testemunho, uma igreja que dá bom testemunho. Dê bom testemunho, irmão. A pior coisa, essa semana eu conversando com uma pessoa acerca de uma pessoa crente, e a pessoa me falou assim, e eu não sabia de nada, eu fui exaltando, porque eu gosto da pessoa de quem eu estava falando. E aí a pessoa de quem
eu estava contando sobre o irmão, falou assim: ih, pastor, ali compra e não paga, está me devendo. E aparentemente você olha, é um crente, é um obreiro, sabe, uma pessoa que está à frente do trabalho. E aí a gente vai conversando, nossa, mas aquele irmão é uma benção, gente boa, bacana, e de repente a pessoa pega e fala assim: não, ih, pastor, ali é tranqueira, está devendo lá onde eu trabalho lá, nem passa na porta mais, porque não paga de jeito nenhum. Então, queridos, para nós aqui, vamos tentar andar em retidão. Lembre-se que você carrega um nome de Jesus sobre a sua vida. Compre até onde você dê conta de pagar. Faça até onde você dá conta de fazer. É muito melhor talvez passar, talvez não, é muito melhor passar dificuldade do que ter o nome de Jesus vilipendiado lá fora por causa de nós. Porque Ele vai ver a sua dificuldade e Ele vai suprir aquilo que você necessita. No tempo certo Ele vai suprir. Eu não posso comprar um tênis, eu vou lá e compro um tênis de R$1.000. E aí o nome de Jesus, é nisso que nós temos que pensar. É isso que Paulo está falando para essa igreja: eu me alegro com vocês porque vocês dão bom testemunho. Vocês dão bom testemunho. Irmão, a igreja de Filipenses tinha problemas? Tem. Toda igreja, onde tem gente, tem problema. Lá na sua casa tem problema? Se você mora sozinho, tem problema, porque você está lá dentro. Se você mora com alguém, tem 2 problemas: você e o outro. E se tiver filhos, aí os problemas. Então, aonde tem gente, existem problemas. Então, a igreja é reduto de gente com problemas. Mas que os problemas não sejam aqueles que mancham o nome do Evangelho, que tira você, que tira o seu bom nome da praça, que tira o seu bom testemunho como crente da praça. Pense nisso. Vá até onde der, compre até onde der, viva até onde der. Paulo vai dizer assim: se vocês têm o que comer, o que beber, o que se vestir, se contente com isso. Jesus vai dizer: os pássaros não tecem, os pássaros eles não plantam, mas Deus dá de comida a eles, e não vai cuidar de vocês? Se Ele cuida dos pássaros, se o Pai cuida dos pássaros, não vai cuidar de vocês? E Jesus ainda usa uma frase: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Acabou o arroz. Homens de pouca fé. Por que Deus, lá no deserto com o povo de Israel, quando caiu o maná, quando veio a codorniz, Deus falava assim: pega só o que for para comer no dia? Porque Deus queria que o povo dependesse dele. Teve um momento que o povo começou a estocar, não foi? Pegava o maná, guardava. Vou estocar, vai que amanhã não cai maná. Vai que amanhã Deus não manda o maná. Vai que amanhã não tem codorniz, eu vou guardar. O que acontecia? Apodrecia tudo do dia para a noite. Pastor, mas apodrecia porque estava no deserto. Não, irmão, eles tinham toda uma técnica de fazer com que o alimento fosse conservado. Eles não pegavam só e guardavam, eles faziam, creio eu, fazer todas as técnicas que eles tinham para conservar o alimento. Mas apodrecia no outro dia eles iam lá, estava podre. Por quê? Porque Deus queria que eles dependessem dEle. Por isso que Jesus vai dizer assim: basta a cada dia o seu mal.
Irmão, cada dia que passa, Deus está nos sustentando, Deus está te sustentando, Ele está te guardando, olha só. Essa semana eu perdi um amigo muito querido, o irmão Belchior. Fui lá fazer o velório dele, com os filhos. Olha só, a morte bem pertinho da gente, uma pessoa que nós amamos, uma pessoa que faz parte da nossa vida anos e anos. Uma pessoa que 4 dias, 5 dias antes de ser internado, eu encontrei ele na rua, ele me deu um beijo na testa. Ô meu filho, ele falava, ô meu filho, está tudo bem? Os meninos, está tudo bem? Na rua, nos encontramos, me abraçou, me deu um beijo na testa. Ô meu filho, está tudo bem? Os meninos, está tudo bem? De repente, o irmão Belchior se encontra onde? No hospital. E agora está com Jesus. Olha só, bem perto de nós, a morte bem perto de nós. Até então não tinha perdido uma pessoa tão próxima como ele. Temos que ser bom testemunho, porque a nossa vida é curta. A nossa vida é curta. E nós temos que deixar o quê? Um bom nome, um legado para os nossos filhos. Já pensou você morrer? Que desgosto seria, né, Mariotti? Já pensou o Mariotti partir para a glória e, de repente, as pessoas chegarem nos filhos dele e falar assim, seu pai era um pilantra, seu pai era um... Não é o caso do irmão Mariotti, viu, irmãos? Um homem honesto igual aquele ali, né? O pastor Sandro morreu, que pastorzinho safado, comprava, não pagava. Como alguns pastores que a gente conhece aí, ó, que construiu igrejas grandes aí, hoje nem na cidade estão mais, saíram daqui corrido, deixou a igreja endividada, o povo endividado. Hoje estava mostrando para o Mateus, todo dia, irmãos, um escândalo no nosso meio evangélico, um pastor lá dos Estados Unidos, uma igreja brasileira grande lá, inclusive com nome Batista, né? Não sei se é de alguma convenção, mas com nome Batista. Pastor, um rapaz da igreja, 20 anos na igreja, pastor com caso com a mulher do rapaz. Casou o rapaz, batizou o rapaz e estava com um caso com a mulher do rapaz. Sabe o que aconteceu? Ao vivo, fazendo culto online, igual nós estamos gravando aqui agora. Isso aqui vai para a internet. O rapaz veio, tomou o microfone da mão do pastor e contou para todo mundo ao vivo. Ao vivo. Aí o cara depois vai, ele se arrependeu e entregou a igreja. Não entregou porque foi desmascarado, porque se não fosse, ia continuar fazendo isso. Bom testemunho. Tem muito disso acontecendo no nosso meio. Todo dia é um caso. Todo dia um caso. Todo dia uma situação como essa. Então Paulo vai mostrar aqui a terceira divisão. Na terceira divisão nós vamos ver o bom testemunho da igreja. E na quarta divisão que nós vemos nesse texto de Filipenses é a preocupação com a parte missional da igreja. Era uma igreja missionária. A igreja dos Filipenses era uma igreja que era preocupada com missões. Era tão preocupada com missões que existia um homem lá com o nome de Epafrodito, que Epafrodito, na tradução desse nome, o nome não é muito bonito não, né? Epafrodito, mas a tradução do nome Epafrodito é simpático. E nós vamos ver no texto aqui, quer ver? Vamos para o verso 25. Vamos do 20. Não tenho ninguém como... versículo 19. Espero no Senhor enviar Timóteo. Paulo está o quê? Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Pastoreou a igreja de Éfeso durante 15 anos. Mas Paulo está dizendo aqui que vai enviar Timóteo para Filipos.
Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ou seja, Timóteo tinha uma preocupação também com a igreja dos filipenses, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus. Nós temos buscado os interesses de Jesus, irmão? Ou o nosso? Nós precisamos ser uma igreja missionária. Eu tenho certeza que a partir do momento que essa igreja aqui começar a investir em missões, nós começarmos a investir em missões, nós vamos crescer de uma forma abundante. De uma forma abundante. Você pode ter certeza disso. E ser uma igreja missionária, eu já quero incutir isso no coração de vocês. Aquela coisa do cofrinho que a gente faz, uma igreja missionária não faz isso. Nós fazemos porque é uma forma hoje de trabalhar pessoas que não se interessam pelo outro. Então, acaba que nós, os pastores, nós usamos o subrefúgio de usar um cofrinho, ou de fazer uma galinhada, ou de fazer um bazar, ou de fazer uma janta, um almoço, sei lá o que. Nós usamos isso, mas isso não é fazer missões. Fazer missões é a igreja entender e tirar daqui, do bolso. Fazer missões é tirar do bolso. Tirar do bolso. Essa igreja aqui, o povo, era um povo simples, mas um povo que era missionário. Um povo que tirava do seu pouco, da sua pouca renda, e falava assim: pastor, isso aqui é para a igreja. E esse Epafrodito era o pastor da igreja. Era o obreiro, era um dos obreiros da igreja de Filipenses. Então, olha só, vamos lá, vamos continuar. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Olha, bom testemunho, um obreiro que tem bom testemunho, um crente que tem bom testemunho. Eu estou enviando Timóteo a vocês porque ele é um pastor de verdade, ele dá bom testemunho, ele tem as marcas de Cristo na vida dele. Portanto, ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Paulo, a gente sabe que ele não voltou lá, né? Ele tinha confiança, uma confiança que nós temos. Quem sabe eu saia da prisão e vá ter novamente com vocês. Mas a gente sabe que isso não aconteceu, porque ele morreu logo depois. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador. Olha as características desse homem, meu irmão. Meu irmão, Paulo vai chamar ele de meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para me atender nas necessidades. Era Epafrodito que levava aquilo que se arrecadava para o ministério de Paulo na prisão. Era Epafrodito que tinha a missão de levar o sustento para Paulo, que a igreja mandava. Olha só. Então esse homem tinha, olha que características, irmãos. Isso aqui é a característica que nós como igreja, que você como um cristão tem que ter. Característica, olha, ele é meu irmão, eu chamar você de irmão e poder dizer que você é meu irmão de verdade. Cooperador, você coopera comigo, você comunga, você dá as mãos comigo, você dá as mãos com o irmão. Você caminha com o irmão na dificuldade. Você saber, irmão, você está passando por necessidade, irmão, está faltando o quê? Irmãos, nós temos dificuldade até de falar entre nós que talvez estamos precisando de alguma coisa nas nossas casas. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade. Eu como pastor, eu tenho dificuldade de às vezes falar para o irmão: eu estou precisando disso.
Eu tenho essa dificuldade. E é algo que nós não poderíamos ter entre nós. E Paulo está mostrando aqui que esse homem, ele era o que? Cooperador, companheiro de lutas e mensageiro, missionário. Ele era enviado, ele cuidava das coisas do ministério, ele andava com o Senhor, ele sabia quem era Deus. No finalzinho nós vamos ver que Epafrodito, esse homem de nome tão estranho, era um homem que confiava em Deus plenamente. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 29. E peço que vocês, falando de Epafrodito e falando para a igreja, peço para vocês, igreja, que o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como estes. Esses pseudos pastores que nós vemos aí nesses escândalos, são homens malditos, não são homens de Deus, são lobos. Agora existem, no meio de toda essa corja, ainda existe homem de Deus de verdade, irmão. Ainda existe crente de verdade. Em meio ao joio que está infiltrado em nosso meio, existem crentes de verdade. E é missão nossa sermos esses crentes de verdade. Homens de Deus de verdade. A pessoa olhar para você, ixi, ali aquele crente ali arrepia, viu? Aquele ali é crente, aquele camarada ali, não tem como subornar ele, porque eu já cheguei para subornar ele e ele falou não. Ali não tem como pagar propina para ele, pode mandar ele embora que não tem como pagar propina para ele. Ali é crente de verdade, ali é um homem de Deus de verdade, ainda existe, irmão. Eu creio que no nosso meio aqui existem pessoas assim. Amém? Amém. Aí ó, o versículo 30. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Essa ajuda que a igreja não podia dar era a ajuda mesmo de guiar Paulo no meio das perseguições. Esse homem arriscava a vida dele pela obra de Deus. Nós começamos aqui esse culto de hoje lendo uma carta de um homem que talvez hoje não esteja mais vivo. E nós encerramos esse capítulo 2 de Filipenses, mostrando também vidas de homens que deram a vida por amor ao Evangelho, que foram consolo na vida da igreja. Paulo escreveu essa carta para consolar a igreja. Irmãos, que a palavra de Deus seja consolo para nós. É bom saber que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Porque outrora, outro tempo, ou lá fora, algumas palavras que as pessoas pregam é o quê? Que Deus vai dar isso, que Deus vai fazer isso, se Deus não fizer é porque você está em pecado, porque você tem um demônio, você tem um encosto. E aqui nós estamos entendendo que o crente passa por dificuldades, que o crente passa por problemas, que o crente tem muitos obstáculos a vencer, que o crente, ele vive momentos bons. Sim, nós vivemos momentos bons e nós temos que nos regozijar nesses tempos, em momentos bons, em dias bons, mas nós temos que ter a compreensão, e eu creio que vocês têm essa compreensão hoje, de que quando vier o tempo mau e
o tempo mau que nós estamos vivendo, nós estamos considerando, nós estamos vivendo ele confiantes que o Senhor é o supridor das nossas almas, que o Senhor é o supridor das nossas necessidades, que o Senhor é o supridor daquilo que nós precisamos, até fisicamente falando, a doença vem, o Senhor supre, o Senhor nos dá remédio, o Senhor usa o médico para nos sarar, o Senhor por uma obra milagrosa também pode nos curar, mas se não curar, onde nós vamos estar, para onde Ele vai nos levar, nós vamos estar bem, nós sabemos, nós temos essa consciência de que a morte não é o fim, de que a morte não é a linha de chegada, que a morte é apenas a passagem para onde nós estamos prometidos, que a morte é a passagem, apenas é a porta para onde nós vamos morar. Então nós estamos entendendo isso, e nós somos consolados por isso a palavra de Deus é consolo para nós. Por isso que Jesus vai dizer assim, eu enviei para vocês Consolador. Nós temos um Consolador, o Espírito Santo. Ele é nosso consolo, Ele é consolo na sua vida. Olha, uma família tão querida perde o seu pai, o seu patriarca. Nós vamos lá, mas Ele sabe que o consolo da vida deles é o Senhor. Nós podemos falar palavras para eles, podemos abraçá-los, mas nada do que nós fazemos humanamente vai consolar como Deus consola, como o Senhor consola, como o Senhor sustenta. Nós podemos ir lá oferecer dinheiro, oferecer bens para eles, mas isso não vai consolar. Mas o Espírito Santo não, irmão. Esse consola, esse sustenta, esse reanima, ele nos dá novamente o vigor de poder viver, de caminhar, de saber que Ele está ali conosco o tempo inteiro, que Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar, que a nossa caminhada sempre será plena com Ele, passando pelos obstáculos, mas pleno nele, passando pelas dificuldades, mas pleno nele, que a dificuldade não vai afetar a nossa mente, não vai afetar o nosso coração, pelo contrário, a nossa fé vai fortificar cada vez mais, porque sabemos que Ele está conosco na caminhada. Essa é a nossa confiança. Essa é a confiança de todo crente, e é isso que Paulo está falando para essa igreja aqui. Confie no Senhor, porque até diante da morte, Ele é o consolo de vocês. Alegre-se nele. E eu te digo nessa noite, irmão, alegre-se nele, alegre-se nele, alegre-se nele. Eu queria te convidar a ficar de pé.